É um prazer participar da Liga Acadêmica do Rim. Meu nome é Roberto Borges, eu sou urologista em Goiatuba há 34 anos. Terminei meu curso de medicina em 1982, dezembro de 1982. Depois fiz residência de urologia no Hospital Geral de Goiânia, de 1983 a 1986. Em 86, me transferi para Goiatuba, onde trabalho desde então atendendo a população da cidade e das cidades vizinhas. Isso para vocês me conhecerem um pouco. Como urologista, eu sou titular da Sociedade Brasileira de Urologia, título que eu consegui por concurso público em 1993, através de uma prova no Congresso Paulista de Urologia. Desde então, tenho trabalhado diuturnamente, tentando auxiliar as pessoas na área que eu escolhi para atuar. Então, é com muito prazer que eu vou falar aos integrantes da LARIM, né, e tentar mostrar um pouco do que é a prática médica urológica. A urologia é uma ciência médica que trata do estudo dos órgãos que compõem o aparelho geniturinário masculino, o aparelho urinário feminino. É uma especialidade eminentemente cirúrgica, porém lida com aspectos clínicos e abrange outras especialidades clínicas e cirúrgicas, tais como a uropediatria, ginecologia através da uroginecologia, a geriatria, neurologia, oncologia. Na reprodução humana, o urologista atua. Na endocrinologia, é preciso que o urologista conheça um pouco de endocrinologia para tratar os pacientes com distúrbios hormonais, principalmente queda de testosterona, nos processos em que ocorrem alterações na produção de prolactina, etc. E também acaba atuando o urologista como um infectologista, nós tratamos frequentemente infecções graves do aparelho urinário e de outros sítios do aparelho urogenital. O especialista em urologia atualmente é considerado como o médico do homem, mas o urologista atende também pacientes de qualquer gênero. Só para se ter uma ideia, a formação do especialista em urologia hoje é bastante longa. Por ser uma especialidade de conhecimentos amplos, a formação requer atualmente entre 4 e 6 anos. Inicialmente, são 2 a 3 anos de formação na especialidade de cirurgia geral e depois mais 3 anos de formação na especialidade propriamente dita. Vamos falar um pouco agora dos órgãos que compõem o aparelho gênito-urinário. As glândulas suprarrenais não fazem parte do aparelho geniturinário, porém, estão relacionadas com a urologia, pois o urologista frequentemente é solicitado a intervir em doenças das glândulas suprarrenais, principalmente nas lesões tumorais. Depois das glândulas suprarrenais vem os rins, que, como nós vemos aqui na figura, são 2, um de cada lado, né? E cada rim tem o seu ureter, que liga a unidade produtora de urina à bexiga, que é o reservatório de urina.
onde a urina se acumula para depois ser eliminada quando a pessoa tem o desejo de urinar. Nós temos também a próstata, que é um órgão relacionado tanto com o aparelho urinário quanto com o aparelho genital, o aparelho reprodutor. Os testículos, localizados na bolsa escrotal, os condutos deferentes que levam os espermatozoides dos epidídimos até as vesículas seminais, as vesículas seminais, das quais nós acabamos de falar, que ficam localizadas logo abaixo da próstata e da bexiga, a uretra e o pênis. Nós, mais adiante, poderemos tecer comentários a respeito de cada um desses órgãos em situações em que seja necessário. Vamos falar um pouco também de patologias mais frequentes na especialidade urológica. As doenças que comprometem os rins e as vias urinárias mais comuns são a litíase urinária, as infecções, pielonefrites, ureterites, cistites, os tumores das glândulas suprarrenais, dos rins, dos ureteres, da bexiga urinária e tumores do retroperitônio. Doenças que comprometem o aparelho reprodutor masculino também fazem parte da especialidade urológica, tais como a hiperplasia benigna da próstata, as prostatites, as prostatovesiculites, as orquiepididimites, os tumores testiculares, torção do cordão espermático, etc. As doenças sexualmente transmissíveis também fazem parte das patologias da especialidade urológica. As disfunções sexuais também são tratadas pelo urologista. As doenças congênitas e hereditárias, como genitália ambígua, malformações da junção uretero-piélica, malformações vesicais, uretrais e da genitália, os testículos ectópicos, prepúcio exuberante, fimose, parafimose. São patologias relativamente frequentes ou até muito frequentes que também são tratadas pelo urologista. Vamos falar um pouco agora dos principais sinais e sintomas da clínica urológica. O sintoma mais importante, mais frequente, é a dor. Principalmente a cólica renal ou cólica nefrética. Uma situação de emergência ou de urgência em que o paciente passa por um sofrimento intenso, já que a cólica nefrética é considerada uma das piores dores que um ser humano pode enfrentar. Um sinal interessante, muito comum na cólica nefrética e também nas infecções do trato urinário alto, quando a infecção atinge o rim, é o sinal de Giordano, apunho percussão na região lombar ou no flanco, do lado da dor. A dor nos flancos pode ser de variadas etiologias, desde uma cólica renal, uma infecção urinária alta, um tumor de rim. As situações em que ocorre obstrução das vias urinárias, tanto dos ureteres quanto da junção uretero-piélica, podem provocar dor nos flancos. Febre e calafrio são frequentes como sintomas urológicos, principalmente nos processos infecciosos.
A hematúria macroscópica, que pode ser total, parcial, inicial ou final, de acordo com as características que apresenta. E pode ser ainda com ou sem coágulos, devido a maior ou menor intensidade de sangramento. Dentre os sintomas miccionais, nós vamos comentar alguns. A disúria é a dificuldade em eliminar a urina da bexiga. Pode ser devido a vários fatores, como obstrução da via urinária mais alta, por exemplo, alguns pacientes com cálculo renal próximo da bexiga, na junção uretero-vesical, tem disúria às vezes intensa. A sensação que a pessoa tem é de que vai sair pela uretra algo muito grande. Às vezes, a impressão, eu até brinco muito com os pacientes, às vezes, que a impressão que ele tem é de que vai sair por ali um abacaxi ou um rolo de arame farpado. Tal a intensidade do desconforto. A polaciúria é a sensação de necessidade de urinar muito frequentemente. A poliúria é a produção exagerada de urina e a pessoa muitas vezes, mas não porque tem um sintoma de irritabilidade vesical, e sim porque o volume de urina produzido é muito grande e ela precisa urinar frequentemente. A noctúria é a necessidade do paciente levantar muitas vezes à noite para urinar. O normal é até 2 vezes. Mais de 2 vezes já configura um caso de noctúria. Há pacientes com problemas prostáticos que praticamente não têm mais do que 1 hora de sono sem interrupção. Às vezes urinam 10, 20 vezes numa noite. A oligúria é a diminuição do volume de urina. Ocorre por vários motivos, como desidratação, doenças inflamatórias dos rins, litíase, que são os cálculos renais, e uma situação mais grave e que causa uma dor muito intensa e muita angústia no paciente é a retenção urinária aguda, que geralmente é devida a obstruções do trato urinário inferior, patologias da próstata, impactação de cálculo na uretra prostática ou na uretra anterior, mais anterior. Ainda podemos ter um tipo de retenção urinária que é aquela que vai se assentando aos poucos. É a chamada retenção urinária crônica. A próstata, às vezes, vai crescendo, ou o paciente tem uma estenose de uretra, e a bexiga vai dilatando, dilatando aos poucos. No início, ela sofre um pouco, tenta vencer a obstrução, e não conseguindo, começa a dilatar. E dilata, às vezes, eu já tive pacientes que tinham acima de 3 litros de urina na bexiga. Correspondia quase a uma gravidez de 36, 38 semanas. Um outro sintoma urinário importante é a incontinência urinária, que pode ser por vários motivos, tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. A incontinência urinária é a incapacidade de reter urina e o paciente pode perder volumes grandes ou pequenos ou ter apenas um gotejamento contínuo ou intermitente que o incomoda muito no seu dia a dia e gera muito constrangimento. Um outro sintoma é o jato entrecortado,
geralmente nos pacientes que têm patologias da próstata, litíase e doenças que interferem no esvaziamento normal da bexiga, como as estenoses uretrais, as próstatovesiculites, as uretrites e assim por diante. A micção em 2 tempos é particularmente interessante porque os pacientes que são portadores de cálculos vesicais frequentemente começam a urinar bem e de uma hora para outra a micção é interrompida, porque o cálculo funciona como uma válvula que cai na região do colo vesical, impedindo a passagem normal da urina. O paciente se movimenta, desiste de urinar, daí a pouco, dá vontade, ele vai lá e consegue urinar novamente. E um outro sintoma é o gotejamento, que nós já falamos dele agora há pouco. Esse gotejamento pode ser por vários motivos, principalmente quando a bexiga se encontra muito cheia e o paciente não tem condição de esvaziá-la. Para que uma nova gota de urina entre na bexiga, proveniente dos rins, a urina proveniente dos rins, ele tem que eliminar pelo menos uma para poder, assim, caber outra gota na bexiga. A dor testicular. A dor testicular é de importância e todo médico tem que ter consciência e conhecimento a respeito de uma causa de dor testicular que não pode passar sem diagnóstico de jeito nenhum, em vista dos graves problemas que o erro de diagnóstico ou a não feitura do diagnóstico pode acarretar ao profissional médico. É a torção do cordão espermático ou torção de testículo. Muitos médicos passam por dificuldades, depois, principalmente na fase de recém-formados, por não conseguirem diagnosticar uma torção testicular ou uma torção do cordão espermático, e depois são processados e passam por situações vexatórias, difíceis. Às vezes, tem que contratar advogados, gastar fortunas para tentar se livrar de um processo que muito frequentemente perdem, o que é muito pior. Uma outra causa de dor testicular é a varicocele. Outra causa são as orquites e epididimites. A cólica renal, o cálculo, quando ele está deixando o rim e está mais ou menos na região da junção uretero-piélica, também pode provocar dor testicular. Às vezes, o primeiro sintoma que o paciente tem de uma litíase do ureter alto é exatamente uma dor testicular do lado onde o cálculo se encontra. Em relação às disfunções sexuais, a disfunção erétil ou impotência sexual é uma queixa frequente no consultório urológico. A ejaculação precoce e rápida também são frequentes, são queixas frequentes. As lesões da genitália externa, o eritema, que é a vermelhidão, o enantema, a vermelhidão na região da pele, e o enantema na região mucosa. Como nós sabemos, a glande e uma parte do prepúcio são revestidos por mucosa. Depois é que vem a parte revestida por pele normal, que faz parte do prepúcio também. As ulcerações são relativamente frequentes, as provocadas por infecções virais, como o herpes simples. O herpes, por incrível que pareça, ele apresenta-se de 4 formas. Ele apresenta-se como pápula, com vesículas, com pústulas e com úlceras. E depois ainda vem as crostas, que é a fase final de cicatrização.
Existem também as lesões verrucosas, provocadas pelo vírus da verruga genital, e algumas verrugas vulgares que podem acometer a região genital. As fissuras, particularmente presentes nas lesões traumáticas da mucosa e do prepúcio, da mucosa prepucial e balânica e também na pele do prepúcio. As descamações, provocadas geralmente por lesões fúngicas, e os abscessos que podem comprometer o pênis, o prepúcio peniano e a pele da bolsa escrotal, assim como também podem ter origem mais profunda e comprometendo epidídimo e às vezes até o próprio testículo. Vamos falar um pouco agora do exame de urina. O exame mais básico da urologia é o exame de urina. E todo urologista, todo médico deve conhecer muito bem o exame de urina para tirar dele conclusões que são importantíssimas na hora de se fazer diagnóstico e tratamento. As características gerais da urina, nós temos que observar o volume, o pH, a densidade, o aspecto, se é turvo ou límpido. Normalmente a urina é límpida, mas em determinadas circunstâncias, quando ocorrem mudanças de pH ou nos casos de transtornos infecciosos, ela pode se tornar turva, pode se tornar hemorrágica, pode ter sinais de pus, em que se torna com características muito interessantes até. Com relação à cor, a cor normal da urina vai do amarelo palha ao amarelo citrino, ou alaranjado. O odor é sui generis. Cheirou urina, já sabe que é urina, não tem como evitar de reconhecer. Além disso, no exame de urina, nós podemos observar os elementos anormais e o sedimento. Dentre os elementos anormais, são vários, nós vamos tocar no assunto mais adiante. Nós podemos observar proteínas, glicose, urobilinogênio, hemoglobina, leucócitos, hemácias, flora bacteriana, piócitos, etc. Então, aqui temos um resultado de exame de urina que pode ser tema de uma nova exposição mais adiante. Acho que não é muito interessante que nós entremos em detalhe, porque senão vamos alongar muito o nosso tempo e poderemos perder a sequência ideal. Mas aqui tem as características principais: cor, aspecto, depósito, se tem ou não, a densidade, o pH, como vocês podem ver aqui nesse slide, os valores normais e um valor que foi encontrado para o paciente que forneceu esse exame para que nós mostrássemos. No exame químico, são avaliados a presença de nitrito, de proteínas, de glicose, os corpos cetônicos, o urobilinogênio, as bilirrubinas, as hemoglobinas. No sedimento urinário, é que nós vamos observar os elementos figurados da urina, como as células epiteliais, os leucócitos, as hemácias, se existe filamentos de muco ou não, presença de bactérias, a flora bacteriana, cilindros, cristais, algum protozoário pode aparecer. Uma outra coisa que nós podemos observar às vezes na urina são sinais de invasão por fungos, quando podem surgir hifas na urina. Então, o exame de urina pode fornecer informações importantíssimas para que nós cheguemos a um diagnóstico e possamos auxiliar os pacientes que nos procuram. Um outro exame importante
é o espermograma. O espermograma é indicado para todos os pacientes acima de 16 anos de idade que necessitem saber se são férteis ou não. Às vezes, a realização de um espermograma é importante também para avaliar se o paciente é portador de algum processo infeccioso que atinge as vias genitais. No espermograma, nós podemos avaliar volume, consistência, viscosidade do líquido seminal, o pH, o tempo de liquefação, é feita a contagem dos espermatozoides. Os valores são considerados normais acima de 20 milhões de espermatozoides, mas o ideal seria que a contagem ficasse entre 40 e 60 milhões. Mas nós vemos que as variações são muito grandes. Para que se consiga uma gravidez, normalmente são necessários mais de 20 milhões de espermatozoides por ml de líquido seminal. Há homens que chegam a ter mais de 200 milhões por ml. Então, uma população de espermatozoides enorme. Podemos observar também os leucócitos. Normalmente, há um predomínio de células redondas, de linfócitos, na análise do líquido seminal. Chega a ultrapassar 85% a quantidade de linfócitos numa amostra de líquido seminal. Já os neutrófilos não podem passar de 15%, porque senão já pode se considerar como uma alteração que pode sugerir um processo inflamatório nas vias seminais. Outra coisa que não é comum aparecer no espermograma são as hemácias. Existe um certo limite de número em que as hemácias podem aparecer no líquido seminal. Na contagem dos espermatozoides, nós podemos observar os normais, as células mais jovens, como as espermátides, os espermatócitos 2. Observamos a vitalidade, a motilidade e o índice morfológico, que, numa outra oportunidade, nós explicaremos o que significa cada uma dessas coisas. Então, aqui nós temos um espermograma que nos foi cedido, em que o volume do ejaculado é um pouquinho acima dos limites que normalmente a gente considera normais, de 2 a 5 ml. Aqui deu 5,8, mas isso não quer dizer nada, não é? Devia estar acumulado por uns dias a mais. O aspecto normalmente é homogêneo, a cor, são observados vários detalhes que são importantes. O pH pode variar entre 7,2 e 8. Né? A quantidade de espermatozoides, como nós já dissemos, deve ser maior que 20 milhões, para não configurar uma possível infertilidade, ou uma oligospermia, que é uma diminuição na quantidade de espermatozoides. Os leucócitos nunca devem ultrapassar 1000 células por milímetro cúbico. E o diferencial de leucócitos, normalmente os linfócitos se apresentam como mais de 80%, podem aparecer monócitos, neutrófilos em quantidade sempre menor que 15%. Isso em condições normais. Os espermatozoides jovens devem ficar entre 0 e 3%. As espermátides, no máximo 2%, e os espermatócitos 2 até 1%. Com relação à morfologia, o ideal é que 50%, ou mais de 50%, sejam normais. A vitalidade também, 50% ou mais vivos.
E a motilidade pode ser classificada em tipo 0, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. A melhor motilidade é a tipo 3. É aquela em que os espermatozoides têm direção e têm uma motilidade progressiva, linear e progressiva. Os espermatozoides tipo 2 têm uma motilidade progressiva, mas não linear. É aquele espermatozoide meio bêbado, que sai se dirigindo para um lado e para o outro, não tem rumo muito adequado, né? Os espermatozoides de a motilidade tipo 1 é a não progressiva. O espermatozoide, às vezes, fica girando em torno de si próprio e não sai do lugar. E os espermatozoides imóveis, que geralmente são mortos. Podem também estar imóveis só transitoriamente e depois adquirir motilidade. Com relação a exame microbiológico, geralmente é negativo, não deve haver presença de tricomonas, de fungos no líquido seminal, geralmente é um líquido estéril. Quando surge alguma coisa de anormal é porque existe algum comprometimento do sistema genital, das vias seminais e, consequentemente, ocorre contaminação. Eu acho que basicamente é isso. Eu agradeço a todos pela atenção e até uma próxima oportunidade, quando nós tentaremos contribuir um pouco mais para que das pessoas que nos acompanham, dos estudantes que nos acompanham, surja um urologista ou alguns urologistas que continuarão o trabalho que nós exercemos hoje e que muitos urologistas exercem em Goiás e no Brasil inteiro. Muito obrigado.